porque eu estou recebendo aqui a Francineide Dias, que é mais conhecida como Neide Dias, consultora ergonômica e fisioterapeuta. Tudo bem, minha linda? Tudo bem. Gostei da camisa. Olha aí, terapia continuada, amei. Muito bom. E ela veio hoje para o nosso programa para a gente falar de ergonomia. Primeiro a gente já vai explicando logo para quem está em casa, porque assim, quando as pessoas falam de postura, a preocupação delas é só no momento de sentar e não se preocupam com as demais partes do corpo, né? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está em casa como a gente vai falar sobre esse assunto que é tão interessante e que de uma certa forma pode ajudar milhares de pessoas que estão trabalhando até dentro de casa, né? Com certeza. Seja bem-vinda, minha linda. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de falar para a gente agradece. Ergonomia, que nem você falou, é muito importante não só na postura de sentar. Ela é importante dentro da empresa, ela é importante em todos os momentos que você está executando uma função. Sim. Seja ela dentro da sua casa, seja ela dentro da empresa, seja ela aonde você esteja. Porque a ergonomia ela é uma adaptação que você vai fazer ao seu ambiente de trabalho, ao seu trabalho, ou aquilo que você faz. Muitas vezes você trabalha na rua, eu sou um vendedor ambulante, mas mesmo assim eu tenho que ter ergonomicamente ajustado para desenvolver essa função com qualidade e não ter Lé ou DORT, que as pessoas acham que às vezes essas doenças só aparecem para quem está, por exemplo, em uma empresa, para quem está trabalhando e aquela postura está errada. A postura é muito importante, mas é importante levar em consideração outros aspectos do espaço que a pessoa está ali. Bom, depois de você ter dado essa introdução, que é muito importante para quem está assistindo o nosso programa, a gente precisa falar que da pandemia para cá, muito se mudou dessa postura, né? Antigamente eu costumava dizer o seguinte, que para amamentar você muda a postura. Não fazer exercício físico, você muda essa postura. Você até diminui de altura, dependendo de como está essa postura. E quando a gente fala de postura, as pessoas elas só se preocupam na parte ereta da história. Vou estar posicionada, vou andar ereta, vou estar bem. Mas só que não é bem assim, como você mesmo falou. Hoje as pessoas aprenderam a se adaptar dentro de casa com o que tem. Dentro da minha casa tem uma mesa, dentro da minha casa não tem mesa. Tem um sofá, tem uma cadeira, tem um assento. Sabe o que eu observei essa semana? Eu só não vou mostrar, porque eu nem sei se eu posso. Até porque mostra pessoas, então a gente não vai mostrar. Mas eu tenho observado, questão de postura, gente, não é só quando você posiciona seus braços numa mesa ou quando você senta numa cadeira. Hoje são vários tipos de cadeiras, vários tipos de estofados. E tem muita gente trabalhando dentro de casa com o que tem. Não é? Tem gente que trabalha dentro de casa, inclusive sem nada, no chão, sentado no chão. E aí a gente precisa chamar essa atenção porque eu tenho observado os podcasts da vida. Eu não sei se você tem observado, pelo menos eu tenho observado. Gente, tem cada podcast que eu não sei se as pessoas elas entenderam que precisa, como redes sociais e tecnologia, todo dia você tem que fazer um novo. As pessoas nem sabem se aquilo não está bom ou ruim, elas já querem inovar. Elas acham que inovar está todo dia fazendo algo diferente para poder chamar a atenção de outras pessoas que estão do outro lado. As pessoas elas não estão mais criando, elas estão se reinventando da forma como deseja. E esse reinventar às vezes é de forma errada. E eu tenho observado uns podcasts que me dá dor na coluna só de ver. O assunto é até interessante. Mas quando você vê como as pessoas estão sentadas, como esses microfones... Porque o primeiro podcast que apareceu, ele foi posicionado de uma forma como um jornalista, uma jornalista. Mas de lá para cá, tem tanta gente fazendo podcast que as pessoas estão querendo inovar até na questão da postura. Eu vi um podcast que aqui está a poltrona. Uma poltrona, digamos que meio que de varanda. Aquela poltrona de varanda. E a pessoa estava assim, ó. Assim. Olá, tudo bem? Como vai? Presta atenção. Ela estava aqui, desse jeito, e o microfone aqui, ela totalmente sem conseguir se movimentar. E aí ela ficava assim, pois é, o que você acha, tal. Eu falei assim, meu Deus, essa pessoa vai terminar esse podcast de 2 horas quebrada. Ela não vai conseguir nem levantar. Ela vai levantar assim, ó. Como vai? Tudo bem? Então, assim, gente, eu não sei onde é que está a mentalidade do ser humano em
analisar esses pontos, mas nem tudo é audiência. Nem tudo é audiência, nem tudo é fazer um novo para mostrar que está fazendo diferente. Esse diferente pode ser muito perigoso para a sua postura, para a qualidade da sua coluna, para várias situações, inclusive para a tua saúde mesmo, porque algo que você está amando fazer, da noite para o dia você vai sentir desprazer de fazer, não é verdade? Eu tinha que dar essa introdução, sim, é verdade. Porque quando você fala como fisioterapeuta, e principalmente quando você dá esse lado, você traz uma informação perfeita para a gente, porque eu acho que nós vamos abrir os olhos de muita gente que está trabalhando, não só como comunicador, foi como você falou, um sorveteiro, né? Quando ele está na rua, uma pessoa que está empurrando um carrinho. Às vezes as pessoas esquecem da postura nesse momento, né? E é muito importante, Vanusa, a gente enfatizar isso que você falou, 2 horas, né? Eu estou dando uma entrevista de 2 horas sentado nessa posição. Até no meu trabalho, hoje, com a tecnologia, eu tenho que, se eu estou trabalhando em um escritório, ou estou trabalhando, que seja sentado, ou que essa postura esteja há mais de 1 hora ali, eu tenho que ter essa observação, porque eu tenho que fazer uma pausa de 10 minutos. Então, essas pausas, elas hoje são pausas obrigatórias, dependendo da função que você está desenvolvendo. E isso é muito importante, por quê? Porque isso vai reduzir a fadiga, vai reduzir a quantidade de circulação. É melhor colocar um intervalozinho, né? Um intervalozinho para o café, que nem na televisão que a gente faz. Porque eu te juro, 2 horas de um trabalho, onde a gente tem os intervalos, onde você não tem um intervalozinho e você acha que ali está tudo muito certo, você vai terminar aquele trabalho seu tão exausta, que vai ser um trabalho de muito pouco tempo. Tipo assim, não vai ter uma duração gigantesca profissional. Você vai se sentir tão exausto, que vai querer terminar aquele trabalho, você não vai querer dar continuidade para aquele trabalho, porque você vai adoecer. Isso não adoece? Adoece. E é importante lembrar que a ergonomia, a gente está falando de postura. A postura é importante, sim, mas existe a iluminação, existe outras coisas que estão ali naquele local que são observações importantes que você tem que ter. Por exemplo, eu estou trabalhando em meu ambiente de trabalho, eu trabalho a manhã inteira durante 4 horas. Sim. Só que durante essas 4 horas eu não fiz a minha pausa e eu não tomei água. Ah, Neide, mas eu fiz isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, eu faço isso diariamente. Isso acumulado a certo tempo, a longo prazo, eu posso ter algumas sequelas que podem se tornarem graves. Por exemplo, eu posso ter uma enxaqueca por a não hidratação, porque eu não estou tomando água suficiente. Eu posso ter fadiga, eu posso desenvolver lé na coluna, eu posso ter pressão alta por falta de circulação, porque reduziu. Eu fiquei 4 horas sentada sem fazer as minhas pausas, sem conseguir levantar. Então, quando a gente fala de postura, quando a gente fala de ergonomia, a gente está falando do todo, a gente está falando do ambiente de trabalho, a gente está falando do espaço, a gente está falando da luz, a gente está falando da cor da parede. De tudo. Da cadeira, ou seja, do ambiente que eu estou. A questão do tempo nesses ambientes também vai influenciar? Vai influenciar, sim. Por exemplo, uma luz que de repente você está ali escrevendo. Eu estou escrevendo luz, sou um escritor, e eu achei interessante luz tal. Dependendo do que você está fazendo, você pode ter um problema grave de visão. A gente tem algumas imagens e eu gostaria de chamar a gente no telão. Pode ser só um minutinho enquanto a gente se posiciona para a gente ir para o telão, para a gente mostrar para quem está em casa assistindo o nosso programa. Parece brincadeira, mas se duvidar, uma imagem como aquela ali de cima, já está aparecendo. Alguém vai fazer aquilo. No TikTok da vida, no Kawaii, pelo amor de Deus, minha gente. Vamos lá, minha linda. A não ser no TikTok, não, pelo amor na de vida Deus. real, não vamos fazer uma coisa dessas. Pronto. Ah, gente, minha caneta caiu aqui no chão. Obrigada, Ed. Eu gostaria que você ficasse desse lado, por gentileza, e a gente pudesse mostrar. A gente tem algumas imagens aqui, mas se duvidar, Ineide, tem muita gente que vai olhar para essa imagem, vai querer brincar desse gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos falar de algumas posturas e vamos começar a chamar a atenção das pessoas. Nós estamos falando, digamos que de um escritório, de uma mesa, de mesas e de cadeiras diferenciadas, né? Uhum. Como é que a gente pode olhar para um quadro como esse, com tantas informações, e observar erros e acertos?
É importante você lembrar que sempre que você for sentar na cadeira, por exemplo, na mesa, por exemplo, todas essas mesas aqui, tem algumas que dá para se ajustar, tem algumas que está ajustada, mas quando está ajustada na parte superior, ela está com a falta de ajuste na parte inferior. A primeira imagem que a gente vê não tem condições. A segunda imagem, ela está uma mesa, o computador está, o notebook está em cima da mesa, sendo que a cadeira, quando sentar, não vai estar alinhada à altura, então também vai estar errado. Aquela cadeira que está sem ninguém, que está com a imagem, a mesa com a cadeira, ela está adequada, mas agora você observou, eu gostaria de ir para o telão, você observou que o notebook ele está suspenso. Às vezes a cadeira pode estar ok, mas esse notebook suspenso... Dependendo da altura dessa pessoa, eu tenho que colocar esse suporte no notebook. Por isso que eu já ia falar sobre. Certo. Então, muitas das vezes pode acontecer desse notebook eu ter que elevar ele um pouco ou eu ter que retirar ele, o suporte. Porque a pessoa é alta, então não vai necessitar. Mas é importante que eu esteja sempre com esse ângulo aqui nesse notebook ou nesse computador. A tela tem que estar a visão ajustada. Ela tem que estar ajustada, nem para baixo, nem para cima. Agora, tem alguns casos em que as pessoas têm problema de visão e usam óculos. Então, nesses casos, tem que ver a profundidade desse óculos. Se ela é superior ou se ela é inferior. Inclusive, quando é um óculos para perto e para longe, fica mais complicado ainda. Sim. Porque quando você tem um óculos que é para longe e para perto, no momento que você vai olhar, você já vai automaticamente para baixo. Já vai aumentar. Sim. Então, tem que ter esse cuidado. Quando você vai fazer a avaliação no ambiente de trabalho, a gente sempre pergunta e questiona se tem ou se usa para ajustar adequadamente para que ele não venha ter mais problemas do que o que ele já está tendo ali na correção. Entendi. Então, aquela lá não está ajustada totalmente, se a gente parar para olhar. Sim. Certo? Que é a última, essa daqui não tem condições, porque ela se duvidar, tem gente que trabalha assim. Se duvidar, a não ser que esteja na praia ou alguma coisa. Rapaz, não tem condição. Não tem condições. Destas posturas todas, o que podemos falar das cadeiras, o que podemos falar do sentar, né? E assim, eu estou observando ali aquela jovem, aquela última ali, logo embaixo, que parece que ela está fazendo alguns exercícios, né? É muito importante observar isso. Muita gente usa essas cadeiras elas têm uma rodinha. Então, é importante que, quando eu for fazer esses exercícios, se for exercício em membro superior, até posso fazer sentado. Mas eu tenho que ter o cuidado de não estar elevando igual ela está fazendo ali, ó. Ela está botando uma certa... Pode acontecer um acidente de trabalho pela cadeira, pelo fato dela estar fazendo isso dessa forma. Então, vamos lá. Das más que poderiam ser ajustadas às cadeiras, seria essa dessa imagem, aquela. As cadeiras que tem um encosto mais acolchoado, é isso? Não, é a cadeira que tem um encosto que vai mais aqui nessa região. Na nuca, né? Por quê? Porque eu vou estar fazendo vou estar utilizando em toda a minha coluna, ergonomicamente. Então, é muito importante eu levar em consideração que se a cadeira, ela tem uma parte, por exemplo, aquela cadeira ali, ela não está ergonomicamente. Eu vou trazer. Peraí, deixa eu buscar. Não, faço questão de buscar, porque é interessante a gente falar sobre isso. Se você parar para analisar, se você sentar nessa cadeira... Vamos lá. Senta na cadeira. Certo. Se você sentar nessa cadeira, aonde essa cadeira vai dar na sua coluna? Logo, se você tentar sentar um pouco, não vai dar. Não. Ergonomicamente, e dá até medo de cair, né? A sensação ela não está adequada, nem no braço, você não tem apoio. Então, ela deveria estar mais ou menos até aqui. Até aí em cima. E aquela cadeira como essa que nós estamos vendo aqui embaixo, que não tem nenhum encosto. Não, essa daí não deveria ser usada. Aí é o posto de trabalho improvisado que a gente chama. Aí, o chamado improvisado. Se você está numa situação dessa... Pode encostar na parede? Não. Também não. Logo você não vai conseguir, né? Vai ficar não mais pode. complicado. Outra coisa que eu queria chamar a atenção pra gente, pessoas que costumam sentar na cadeira e fazer isso aqui com as pernas. Tem que lembrar que a cadeira, ela é um local para você sentar, trabalhar e relaxar, talvez. Mas não para ficar fazendo, né? Olha só, eu vejo muitas pessoas assim. Então, muitas tá pessoas. Então, para você ver outra coisa que tá errada aqui, ó, a altura. O ajuste. Não dá.
eu preciso estar no ângulo de 90 graus, mas esses 90 graus eu tenho... Baixei mais um pouquinho. Se eu baixar, vai pior ficar ainda. Pior. Então, Aí tu imagina a sabe. pessoa, a quantidade de horas sentada. 4 horas, digamos, que é 4 pela manhã e 4 à tarde, dá 8 horas dia. E o em pé? O que falar do em pé? Vamos voltar para nossas cadeiras? Bora ficar sentada? O em pé, é importante lembrar que o em pé também tem que ter suas pausas de 1 hora. Sim. Eu fiquei 1 hora em pé. Então, a minha musculatura, ela vai ficar o que a gente chama aderida. Certo. Então, eu vou ficar muito tempo em pé. Eu posso fazer isso a longo prazo? Posso, é meu trabalho. Só que é importante que eu faça todas as pausas que são necessárias dentro daqueles intervalos. Fiquei 1 hora em pé. Muitas vezes, tem ambiente de trabalho, quem trabalha com máquinas, às vezes, tem alguns trabalhos que tem muita repetitividade. Além disso, eles não têm rodízio. Eu trabalho naquela máquina 4 horas, depois trabalho 4 horas novamente. É importante que nessas funções tenham duas pessoas. Por quê? Porque elas fazem um rodízio. O que é esse rodízio? Por exemplo, se a máquina não pode parar, a pessoa vai fazendo aquela troca. Por quê? Porque não vai adoecer ambos. Agora, assim, nessa hora, a gente já chama a atenção das empresas, né? É, muito importante. Porque, assim, às vezes o colaborador nem quer viver daquela forma, mas ele se sente obrigado. É o trabalho dele. É o trabalho dele. Às vezes ele não tem essa oportunidade de poder fazer esses intervalos, essas correções. Ele é obrigado a trabalhar daquela forma. Quer dizer, o primeiro passo é as empresas entenderem qual o papel delas e como elas podem ajudar. O Ministério do Trabalho fez isso. Em 2022, ele fez uma atualização de NR. Sim. Anteriormente, as NRs eram feitas, você fazia avaliação ergonômica nas empresas, sendo que essas avaliações ergonômicas não tinham acompanhamento. O que a gente chama de prevenção de risco organizacional na empresa. Sim. Hoje, passou-se a ser obrigatório pelo Ministério do Trabalho as empresas fazerem isso mensalmente com as suas empresas. E como é que isso é feito? Hoje existem várias formas de estar fazendo isso. A gente faz isso, eu hoje acompanho empresas que elas fazem a ergonomia mensalmente. Fazem a prevenção de risco na empresa, fizeram todo o protocolo, fizeram a avaliação ergonômica, implementaram as melhorias, colocaram tudo que era necessário, fizeram as trocas de cadeiras. Iguais, né? Se fizeram o trabalho troca... é o mesmo, todas as cadeiras têm que estar iguais, atualizado, tudo atualizado. Né? E é importante a gente voltar para outra coisa, que é a questão das metas nas empresas. Sim. Tem muita empresa que elas podem colocar metas, beleza, mas essas metas têm que ser alcançáveis. A gente sabe que o estresse hoje ele está sendo na maioria das vezes, dentro da empresa, às vezes o estresse está maior do que mesmo os erros que você está encontrando. Então, por que acontece esse pico de estresse? Aconteceu o pico de estresse depois da pandemia, aconteceu várias coisas. Então, é importante porque a gente também faz essa avaliação na parte psicológica daquelas pessoas. Não é na parte psicológica em si, analisar, não. É analisar se está de fato coerente com aquelas exigências que são obrigatórias dentro daquela empresa. Por quê? Às vezes você faz uma exigência que essa exigência não tem a menor condição de ser... de você conseguir alcançar aquela meta. Mas aí o colaborador muitas vezes se vê obrigado. Ele se vê obrigado. Então, nessa situação, é importante que você converse, quando a gente detecta isso, é conversado com as pessoas que determinam essas metas, isso é alinhado. Então, a ergonomia, ela funciona dentro da empresa como se fosse um pilar de crescimento para a empresa. Não é só a empresa ver como um gasto. Eu estou fazendo um gasto. Não, ele está fazendo um investimento. Porque quando você faz um investimento desse para os seus colaboradores, o que está acontecendo? Você está colocando um colaborador com mais qualidade de saúde. Como saber se a minha postura atual é correta ou não? Geralmente, no ambiente de trabalho, a gente faz o alinhamento de postura, por exemplo, para o ambiente de trabalho que ele está trabalhando. Então, a gente corrige como ele tem que sentar, a altura que aquele computador vai ficar, se for na tecnologia, se for outras funções, como é que vai ser, dependendo da função. Eu trabalho com carga. Então, a gente dá um treinamento de como ele pegar aquela carga, dele colocar, como é a postura dele sentar, como é a postura dele
abaixar ou agachar para pegar aquela carga. Caso for muito pesado, a gente usa outros. Hoje a tecnologia está totalmente avançada, tem muitas coisas que podem ser modificadas, que não precisa ele estar pegando aquilo com o peso que ele tem, por exemplo, peso 50 quilos. Eu não posso ter essa repetitividade. Então, tem a quantidade de quilos diariamente que você tem que pegar, dependendo da quantidade de vezes que você pega aquilo. Então, isso é levado em consideração, porque dentro da ergonomia tem todas essas observações. Agora, o que chama atenção quando você fala assim, é que, infelizmente, nem todas as empresas estão trabalhando assim e nem todos os colaboradores, muitas vezes, sabem como cobrar isso de uma certa forma, né? Muitas vezes se fica calado e se deixa levar. A gente tem algumas imagens que mostra aí, né? Trabalho de precisão, trabalho leve e trabalho pesado. Queria que você pudesse falar um pouquinho. Quando eu falo de trabalho de precisão, existe uma coisa que a gente chama, o trabalho de precisão, ele traz muito aquela questão do em pé. Ele não vai, aí no caso está os 3 em pé. Mas o de precisão, ele é um dos que a gente chama leve, mas ele acaba cansando quase mais do que o que não está leve, o trabalho de precisão. Quando eu falo de trabalho leve, é aquele que é leve, mas ele tem muita repetitividade. Ele pode até não me cansar no peso, mas ele vai me cansar na repetitividade daquilo que eu estou executando. Então, o trabalho pesado em si, ele já está dizendo que ele é pesado. Então, o cuidado, em ambos, eu vou ter que ter treinamentos direcionados para cada função determinada. Então, quando eu trabalho com trabalho pesado, é importante que o que eu acabei de falar. Se essa caixa vai estar aonde? Ele vai pegar essa caixa toda vez na mesma altura? Ou ele vai pegar essa caixa do chão e vai ter que colocar em determinado local? Então, é muito importante essa observação, porque dependendo do peso que isso tenha, talvez a gente tenha que achar formas de estar melhorando isso. Agora, quando a gente fala desse trabalho de ergonomia, a gente chama atenção para um todo dessa empresa. Às vezes é um ar-condicionado que está colocado no lugar errado, direcionado ao colaborador, e às vezes o colaborador vai ter que diminuir essa cadeira um pouco mais, ou vice-versa, uma postura que ele vai ter que mudar. Quer dizer, é tão importante um profissional dessa área analisando esse local, esse estabelecimento, essa empresa, para, de uma certa forma, às vezes o empresário não sabe por que está perdendo tantos funcionários, por que está perdendo tantos colaboradores. De repente, essa empresa não foi analisada de uma forma ergonômica, né? Esse ambiente de trabalho não está bem analisado e acaba colocando colaboradores para adoecer. E é importante lembrar, você falou de um ponto importante, porque isso é absenteísmo, além de um gasto maior que ele vai ter. Se ele faz tudo certo, ele vai ter a qualidade de saúde dentro da empresa, o funcionário ele vai trabalhar com a empresa, ele vai ser parceiro da empresa, ele vai estar feliz ao executar a sua função, a produtividade vai aumentar, ou seja, ele vai estar feliz naquilo que ele está desenvolvendo. Então, quando a gente fala disso, não é só o funcionário ou a empresa, é ambos. Então, vai não ter adianta eu falar de via dupla, né? É uma via de mão dupla. Eu dou a minha empresa, eu dou o trabalho, eu lhe dou tudo aquilo que você precisa, em contrapartida você vai me dar aquilo que eu preciso, que é a produtividade, que é executar o seu trabalho com qualidade, que é estar num ambiente agradável, porque não há nada melhor do que você estar trabalhando em um ambiente agradável, que você se sente bem com todo mundo, que você consegue desenvolver sua função. Muito legal. E aquela qualidade de serviço é maior, você vai entregar mais. Como implantar, na verdade, ações assim ergonômicas dentro de uma empresa? Quais seriam os passos? Porque hoje nós estamos falando no geral. Quando a gente fala de empresa, a gente está falando da empresa que você tem dentro da tua casa, né? Do teu ambiente. Porque depois que as pessoas também se adaptaram ao novo, não quiseram mais sair dele. Então, tem muita gente realmente trabalhando dentro de casa. E as pessoas adaptaram os seus apartamentos, as suas casas, mas nem tanto. Não está tão bem adaptado para esse tipo de situação. Existem várias formas de você fazer isso. Hoje, para a empresa, a gente faz a avaliação ergonômica preliminar dentro da empresa, caso ela não tenha, porque a maioria já tem esse documento, que é um laudo obrigatório. Aí ele só vai fazer o acompanhamento desse PGR. Então, para as casas que montaram o seu escritório em casa, é importante que tenha um profissional. Eu faço isso, inclusive eu estou fazendo isso para algumas pessoas.
A gente faz isso, que é adequar o ambiente de trabalho dele. Por exemplo, Neide, eu tenho uma sala, eu tenho um ambiente na minha casa e eu queria adequar como eu vou sentar, a minha cadeira, eu quero um treinamento, eu quero isso. Então, a gente adequa para uma função. A empresa hoje, Vanusa, é importante que cada empresa tem uma CLT, ela tem que fazer essa avaliação ergonômica. Não existe mais, anteriormente tinha que ter 10 funcionários na empresa para fazer essa avaliação ergonômica. Hoje não, o Ministério do Trabalho determina que se essa função é de risco, esta função vai ter que ser avaliada, se precisar vai ter que ser analisada para ser adaptada. Por quê? Porque ela vai trazer consequência para aquele funcionário que está desenvolvendo. É porque de repente numa empresa você não tem só uma sala e você não tem só um colaborador. Cada repartiçãozinha tem um colaborador que executa um tipo de trabalho. E muitas das vezes tem a mesma função, por exemplo, uma parte administrativa, digamos, um exemplo aqui, os meninos. Sim. Todos trabalham na redação. Então, todos que trabalham na minha redação, eles vão ter o mesmo treinamento, Sim. eles vão ter o mesmo alinhamento. Então, quando a gente fala disso, às vezes eles pensam, porque é avaliado por função, vai ficar caro. Não fica, porque dependendo, a gente faz como se fossem grupos homogêneos. É igual como se você quando você vai fazer a prevenção de risco. A gente consegue reduzir isso. Hoje, com terapia continuada, a gente consegue fazer isso em até 50% para a empresa. Então, é um investimento importante para a empresa. Ela vai ter a qualidade de vida, a quantificação de risco mensal, ele vai ter tudo ali na mão e por um valor que fica E ele vai terminar o trabalho dele sabendo que deu o melhor dele e ainda vai voltar para casa bem. Né? E isso é o mais quais importante. seriam hoje? Você tem ideia, você como uma profissional dessa área, de prejuízos que algumas empresas já tiveram ou estão tendo, por exemplo, por causa desses erros? É importante, Vanusa, que em 2022, a gente teve um afastamento pelo INSS, se eu não me falha a memória, pelos estudos que eu vi. Hoje a gente tem 6 milhões de empresas a ser adequadas, para você ter uma ideia. É empresa demais, São hein? muitas empresas, então é muito trabalho para muita gente. É também uma oportunidade de emprego para muita gente, é só fazer, treinamento. Mas hoje a gente tem as multas, que essas multas giram em torno, porque vai depender da função que isso aconteça, mas pode chegar até R$500 mil para a empresa. Então, Verdade. É verdade. Vai de R$500 a 500 mil. Então, vai depender da quantidade de funcionários que aquela empresa tem. Vai depender da infração que aquela empresa colocou, que aconteceu lá. E quais são essas infrações que a gente fala? São laudos obrigatórios. Eu cheguei na empresa, a empresa tem, 30 funções, digamos assim, um exemplo. E aí eu tenho lá, 150 funcionários. Só um exemplo. E aí, desses 150 funcionários que está desenvolvendo aquelas funções, o Ministério do Trabalho, ele tem a análise ergonômica, ele tem a avaliação ergonômica, mas ele não faz a prevenção de risco. Então, aqueles 150 funcionários, eles estão só com um documento de laudo resguardado para a empresa, para que ela não pague aquela multa, mas os funcionários não estão fazendo nada para ter a qualidade de serviço que eles precisam. O documento existe, mas eles não estão fazendo nada. Então, se a empresa for autuada, ela dá um prazo de até 3 meses, e aí depois desses 3 meses, por exemplo, por que 3 meses? Eu tenho 30 dias para me contratar, ele notifica, eu tenho 30 dias para fazer a contratação da outra empresa para iniciar o desenvolvimento, e aí ela vai ter aí mais 2 meses para conseguir desenvolver e já começar a me dar esses laudos. Agora eu tenho uma curiosidade como você, sendo consultora ergonômica e fisioterapeuta. Quando esse tipo de coisa acontece, geralmente nas empresas, quem busca são os colaboradores? E daí então, ou na verdade esse encontro se faz necessário e de vez em quando há esse tipo de... Anteriormente, eram os colaboradores que faziam isso quando se sentiam doentes. Atualmente, o Ministério do Trabalho está conseguindo encontrar todo mundo. Por quê? Existe uma coisa que a gente faz hoje, que é a prevenção de risco, para fazer o lançamento no E-Social. Então, o E-Social ele passou a ser lançado mensalmente no Gov. Então, vai ficar aí 4 fiscalizações. INSS, Ministério do Trabalho, Fazenda e tem mais, me parece que é a Caixa Econômica. Então, tem muita gente fazendo essa avaliação.
As empresas que ainda não foram notificadas, é muito importante que elas se atentem para isso e comecem a fazer essa adaptação, implementação, na verdade, né? Implementar desse serviço. Muitas das vezes eu tenho a avaliação ergonômica, que nem eu falei, mas eu preciso fazer esse acompanhamento dessa avaliação. Eu preciso fazer essa prevenção de risco, de fato. Quando você fala da postura, e a gente não parte só para a postura, né, mas para esse lado todo que a ergonomia trabalha, o que mais já tem te chamado a atenção como profissional da área, como fisioterapeuta, observando quais são assim os prejuízos nesse corpo que você já tem visto e que é muito sério? Porque quando você fala da postura, mas você não fala só da postura. Não. Aí chama atenção, né? Hoje em dia as pessoas já trabalham mais de várias formas, não só sentadas. O que para você, no teu olhar, se torna assim, nossa, eu não esperava que isso acontecesse, mas acontece? Já vi pessoas que... Já acompanhei, na verdade. Tenho pacientes. Nossa, a gente precisa saber. Tem pacientes que tiveram sequelas severas por coluna, por exemplo. Tiveram a primeira vez, tiveram hérnia, e aí essa hérnia foi evoluindo, e aí a empresa não fez nada para correção, ele se afastou a primeira vez, se afastou a segunda vez, se afastou a terceira vez, e agora está chegando ao ponto de talvez ficar afastado. Nossa! Sempre. Porque... Já existiu casos de você ver numa cadeira de rodas? Já. E aí a gente envolve tudo, como você mesmo falou, a questão da iluminação, a questão do peso, E aí você imagina que para essa pessoa é complicado ela pensar, poxa, eu estava trabalhando, e aí o meu trabalho, cheguei a ficar doente. Ele vai desenvolver aí não só o desenvolvimento da postura. Aí vem a saúde mental. Vem a saúde mental, vem a parte da obesidade. Depressão, da depressão. Se sente inútil. Ele se sente inútil. Então, vem a parte da pressão alta por falta de outras coisas, porque ele desenvolveu problema na coluna, ficou sem fazer exercícios, não aguenta fazer mais quase nada, fez uma cirurgia que não deu muito certo. E aí, porque muitas vezes a cirurgia na coluna, ela funciona, mas muitas vezes ela não vai funcionar dependendo de cada pessoa. É muito complicado. Então, são coisas que poderiam ter sido evitadas lá no começo, mas não foi. E aí isso aconteceu de fato e está perpetuando na vida dessa pessoa. Então, o risco sempre, o pessoal tem até um ditado que eles dizem, a corda sempre vai quebrar do lado mais fraco. E o lado mais fraco, nesse caso, sempre vai ser o funcionário que está prestando aquele serviço e não está sendo assistido. Então, verdade. É importante que a empresa se atente para isso, se adeque. Não é caro, é um investimento. Aquele investimento ele vai ter um retorno. É porque a história do barato sai caro, sai mesmo. Sai. Você quer trabalhar com o que tem, ou muitas vezes você quer adaptar a sua empresa como se fosse sua casa. Aí é muito complicado. Gente, você tem que ter o máximo de cuidado. O que você faz na sua casa, o que você leva para sua casa, são momentos que você vai ficar lá. Mas dentro de uma empresa, são muitas horas que você vai ter que trabalhar. É totalmente diferente. Na sua casa, você senta, você levanta, você faz uma comida, você limpa uma casa, você sai, você olha menino, você sai para trabalhar. Dentro da empresa, não. Você está lá para cumprir tarefas contínuas. Você passa muito mais tempo exercendo aquela tarefa. Significa dizer que aquele ambiente tem que ser adequado para um colaborador. Então, muitas vezes, o que você olha e acha tudo muito bonito, mas de repente não está adequado. Profissionalmente falando. Acontece muito isso. Às vezes, quando você chega numa empresa que está que dessa lindo, forma... que maravilhoso, é complicado. Tá lindo, aí eu já falo. Agora eu vou te dizer, viu? Eu vou te dizer, quando vocês verem a Francineide, a nossa Neide por aí... Presta atenção, deixa tudo organizado. Porque ela tá de olho em tudo e assim como ela, são vários outros profissionais. Na verdade, gente, é ajudar. Eu acredito que você já chegou em alguns ambientes, o coração bateu e você disse, vamos adequar? Muito. Vamos adequar? Vamos implantar às vezes eu falo, olha, faz isso, arruma isso. Às vezes até mesmo em algum local de colegas, amigos que eu chego, vamos fazer isso. Às vezes faço, fica ali, depois... Não, Neide, mas vamos ver como é que faz mesmo para adequar. Acontece muito, mas, Vanusa, a gente anda na rua, às vezes a gente fica observando tudo. Você vai numa loja comprar alguma coisa, você começa a observar, então você vira o fiscal. Verdade, fiscal nem que não queira. Para a gente finalizar essa conversa, que eu levaria o dia inteiro, porque tem muita informação em cima da ergonomia,
Eu queria que você me falasse, para a gente encerrar, também sobre a questão da postura das pessoas, inclusive para os fisioterapeutas. Tem muita gente desregulada? Tem, a gente sofre. Principalmente quem trabalha a domicílio, né? Não tem como. Porque às vezes você tem que se adequar ao ambiente, né? Adequar ao seu trabalho onde Porque você a sensação que a gente tem às vezes é que a gente está meio pensa. E o pior não é nem isso. É às vezes que você, por exemplo, quem trabalha com massagem, por exemplo, domiciliar, ainda é mais complicado. Porque às vezes você não usa maca e vai usar a casa do paciente. Cliente. E aí a cama, às vezes, tem camas que são maravilhosas, que são altas, mas tem camas que são baixas. Ou então, quando você vai fazer, por exemplo, sei lá, a fisioterapia do acamado, ou que está acamado e talvez não esteja na cama adequada. Aí a gente já começa também a ter problema. Então, complicado. É complicado. Bom, primeiro a gente queria chamar a atenção que existe sim consultora ergonômica, tá aqui do nosso lado, tá? Se você estiver assistindo o nosso programa e achar que deve, porque a gente também entende que tem empresas e tem também pessoas que nem sonham, nem imaginavam que teria, né? Tem muita gente ainda que precisa se adequar. Tem empresa que precisa chamar a atenção desses profissionais para comparecer nas suas empresas. Tudo é possível hoje em dia. É tanta informação nas mãos da gente, na cabeça da gente, mas tem delas que não chegam até nós. Então eu queria agradecer pela sua presença. Ainda faltou alguma informação para a gente falar? Se faltou, eu queria que você desse aí suas últimas considerações aí e agradecer por você estar aqui falando sobre esse assunto com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. A gente fica muito feliz de verdade. Uma informação que eu daria seria, que nem você falou, seria só um ponto, não seria nem uma informação, mais um ponto do que você falou. As empresas, às vezes, elas não se adequam, não é porque elas não querem. Muitas das vezes é falta de informação para que isso aconteça. Eu já cheguei em alguns locais que a empresa diz, eu nem sabia que isso existia. O Ministério do Trabalho foi que me falou que eu precisava fazer isso, eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Então, às vezes, a informação, que nem a gente está fazendo isso agora, é muito importante para essas empresas que ainda, ou esses empreendedores que estão iniciando, que tem 3, 4, 5 funções, é importante que eles se atentem que não precisa ter 10 funções, eu tenho que ter 5, eu tenho que ter uma, mas eu preciso dessa avaliação. E não é o contador que vai fazer essa avaliação, é muito importante isso. Quem vai fazer essa avaliação é alguém que trabalha nessa área de ergonomia com saúde. Então, eu preciso realmente saber quem realmente faz isso da maneira correta. Parabéns. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Pode entrar na rede social de Terapia Continuada ou pode entrar em contato pelo meu celular. Posso falar? Pode sim. 869-9451-6516. Agora eu vou te dizer, viu? Além de ser uma consultora ergonômica, ainda é fisioterapeuta. Se tiver com problema, ela ainda vai cuidar.